Olá, prezados alunos do curso técnico em serviços jurídicos, eu sou a professora Rutiene Carvalho e iremos dar continuidade ao conteúdo da nossa apostila, que é a apostila de noções de direito administrativo. É importante que iniciamos o conteúdo falando que a administração pública ela é dividida em administração direta, como o próprio nome diz, é quando o governo, quando o ente político, a pessoa jurídica de direito público, que é um ente político, ou seja, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles diretamente exercem a atividade. A administração indireta, que é composta pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas exercem a atividade de forma indireta, ou seja, a prestação de serviço não é exercida pelo ente político, é exercida por uma outra pessoa jurídica, que no caso são as pessoas jurídicas da administração indireta. As formas de prestação de serviço da administração, da atividade administrativa, ela pode ser de forma centralizada, quando o núcleo da administração exerce a atividade administrativa. Esse núcleo da administração, ele diz respeito aos entes políticos. Esses entes políticos pertencem a todas as esferas de governo, na União, no Estado, no Distrito Federal, nos municípios. Então, para entendermos, para repisarmos o conteúdo, centralizado, o próprio nome já diz, é a administração direta, o núcleo da administração, por meio do seu ente político, que exerce de forma direta a atividade administrativa. Por conta disso, recebe esse nome centralização. Há a desconcentração, quando dentro das pessoas jurídicas, os órgãos exercem as atividades. Quando há desconcentração, há uma relação de hierarquia, de subordinação dos órgãos com a pessoa jurídica a que ela pertence. Para entendermos melhor essa relação entre órgão e pessoa jurídica a que ela pertence, basta fazermos uma analogia dos órgãos do corpo humano. O corpo humano, no caso, seria a pessoa jurídica. Os órgãos seriam os órgãos do corpo humano, o coração, o fígado, o pulmão. Nós sabemos que os órgãos do nosso corpo, eles não atuam de forma independente. Elas necessitam dos outros órgãos. E, além do mais, elas não possuem vida própria. Da mesma forma, os órgãos das pessoas jurídicas também não possuem vida própria. Tanto é que não possuem personalidade jurídica. Elas não são sujeitas de direitos e obrigações para si. Então, por isso que nós falamos que há uma relação de hierarquia e subordinação dos órgãos com relação às pessoas jurídicas a que elas pertencem, a que eles pertencem. Um exemplo é que o presidente da República ele determina que o serviço saia de um Ministério A e vá para o Ministério B. O Ministério, no caso, seria uma espécie de órgão da pessoa jurídica do ente político União. Há a descentralização quando existe a criação de uma nova pessoa jurídica e essa nova pessoa jurídica exerce uma atividade, um serviço público de suma importância. Não existe uma hierarquia, não existe uma subordinação, o que há é um controle. Para entendermos melhor, o ente político, ele cria uma pessoa jurídica para exercer uma determinada atividade, prestar um determinado serviço à sociedade. Só que entre esse ente político que criou e a pessoa jurídica que foi criada, não há uma relação de subordinação. O que há é uma fiscalização desse ente criador com a pessoa jurídica que foi criada. Então, para falarmos da administração indireta, nós sabemos, como já foi dito, que a composição é autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Existem certas características que são comuns em todas essas pessoas jurídicas, em todos esses entes da administração indireta. Todos têm personalidade jurídica própria, ou seja, respondem pelos seus próprios atos. A criação dessas pessoas jurídicas, elas dependem de lei. Ou a lei orgânica cria, no caso das autarquias, ou fundações públicas de direito público, ou a lei autoriza, no caso das empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas de direito privado,
Aí vem a pergunta, qual a diferença entre uma lei criar e uma lei autorizar? Quando a lei cria, basta somente a lei para que a pessoa jurídica passe a existir. Quando a lei autoriza, ela simplesmente autoriza para que essa empresa, para que essa pessoa jurídica ela passe a existir através do seu registro. Ou seja, a lei autoriza e somente através do seu registro ela passa de fato, efetivamente, a existir. Passa de fato a ser criada. No caso das empresas públicas, na junta comercial, ou a pessoa jurídica ela é registrada na junta comercial, ou a pessoa jurídica ela é registrada nos cartórios. Então, cada pessoa jurídica ela foi criada para atender uma determinada finalidade. E o administrador público ele não pode fugir a essa finalidade para a qual a pessoa jurídica ela foi criada. Elas não são criadas com o objetivo de lucro, de angariar lucro. Esse não é o fim que precisa ser buscado. Não pode ter fins lucrativos. Mas isso não quer dizer que ela não possa ter lucro. O lucro ele não pode ser o objetivo, não pode ser a finalidade, mas isso não quer dizer que ela venha a ter lucro, que ela não possa vir a ter lucros. Então, eles também estão sujeitos a controle do ente que o criou. Vamos, então, falar das autarquias. A autarquia é a pessoa jurídica de direito público que tem como finalidade prestar serviços públicos, podendo desenvolver atividades típicas do Estado. Ou seja, são aquelas atividades que são mais importantes. Alguns exemplos nós podemos citar. O IBAMA, o INSS, as universidades públicas federais, os conselhos de classe, com exceção da OAB, que é uma situação à parte, o INCRA. Os atos praticados pelas autarquias são considerados atos administrativos. Nós entenderemos um pouco melhor essa questão dos atos administrativos na partir da próxima aula, que será o nosso tema da próxima aula. Responsabilidade civil. A responsabilidade, em tese, ela é objetiva. O que isso quer dizer? Ela não precisa comprovar a culpa da pessoa jurídica autarquia. No entanto, se for no caso de uma omissão, aí sim, é subjetiva, aí precisa comprovar a culpa. O Estado ele responde de forma subsidiária aos atos praticados pelas autarquias. Ou seja, primeiro procura-se a autarquia. A autarquia não tem como se responsabilizar, arcar com a responsabilidade, procura-se então o Estado, no caso o ente político que o criou. Prescreve em 5 anos todas as ações contra elas. Quando nós falamos em prescrição, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu só posso entrar contra uma autarquia reivindicando algum direito até 5 anos. Só tenho 5 anos, esse é o meu prazo. Os bens autárquicos, eles são inalienáveis. São alienáveis somente na forma da lei. Ou seja, não podem ser vendidos, não podem ser cedidos. São insuscetíveis de uso capião. Não é porque eu tenho a posse tranquila em um determinado bem, por determinado espaço de tempo, que eu vou conseguir, para mim, o domínio daquela posse. Não podem ser objeto de direitos reais de garantia, porque não são executáveis, ou seja, são impenhoráveis. Os bens das autarquias são impenhoráveis. Imunidade com relação aos impostos. O que isso quer dizer? O artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, ele diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem imunidade recíproca, ou seja, um ente não pode cobrar imposto de outro ente com relação aos patrimônios, rendas ou serviços. Da mesma forma, nós podemos dizer que esse entendimento ele foi estendido para as autarquias e para as fundações. Ou seja, não podem cobrar impostos com relação ao patrimônio, à renda ou serviços das autarquias e nem das fundações, desde que eles exerçam suas atividades, sua finalidade essencial. Relações internas.
Os procedimentos financeiros são submetidos à contabilidade pública, bem como à lei de responsabilidade fiscal. E com relação ao regime de pessoal, ele segue o mesmo regime dos servidores da administração direta. Se a União criou uma determinada autarquia, essa autarquia vai seguir o mesmo regime de pessoal da União. Se um determinado estado criou uma autarquia, essa autarquia vai seguir o mesmo regime de pessoal do ente político daquele estado que o criou. Agora vamos falar das fundações públicas. Inicialmente, é importante que saibamos que fundações é um conjunto de patrimônios. Então, constitui um acervo de bens destacado por um fundador que recebe personalidade jurídica para a realização de fins não lucrativos determinados. Ou seja, tem que haver uma finalidade específica que não pode ser lucrativa. As fundações públicas, elas podem ser fundação pública de direito público, que são consideradas uma espécie de autarquia, autarquias fundacionais, assim pode ser chamada, fundação pública de direito privado. Essas são chamadas de fundações governamentais. Não é espécie, mas segue o regime aplicável das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Então, quando estudarmos empresas públicas e sociedade de economia mista, vocês tenham em mente que as fundações públicas de direito público seguem as mesmas vertentes. Já com relação às autarquias, a fundação pública de direito público segue as mesmas vertentes das autarquias. Passo seguinte, vamos para as empresas públicas. Empresa pública é a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, criada mediante autorização legal, sob qualquer forma societária admitida no ordenamento jurídico. Isto é, são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso, as empresas públicas e sociedade de economia mista são chamadas de empresas estatais. Por quê? Porque são de direito privado, porém integram a administração indireta, mediante uma autorização legal. Tanto é que a lei autoriza sua criação e há o registro das empresas públicas da sociedade de economia mista, ou na junta comercial, no caso das empresas, ou no cartório, no caso da sociedade de economia mista, sob qualquer forma societária admitida no ordenamento jurídico. Nós veremos num quadro comparativo que a sociedade de economia mista é diferente nesse aspecto, nesse ponto da forma societária. Ela é composta pelo capital de bens e valores oriundos de pessoas administrativas, podendo prestar serviços públicos ou executar atividade econômica, ou seja, é o capital formado por pessoas administrativas, bens públicos, que podem prestar serviços públicos, no caso da Infraero, dos Correios, que são exemplos de empresas públicas, ou executar atividades econômicas, como no caso da Caixa Econômica Federal. A sociedade de economia mista é uma empresa jurídica a pessoa jurídica de direito público, é uma empresa estatal, uma espécie de empresa estatal também, que integra a administração indireta, criada mediante autorização legal também, e só pode ser criada através de uma única forma societária, que é a sociedade anônima. Eis a diferença. Enquanto a empresa pública ela pode ser criada, formada através de qualquer forma societária, aqui não, só sociedade anônima. A composição do capital é uma aglutinação de bens e valores de capital público e de capital privado. A empresa pública é somente de capital público. Ela também presta ou serviços públicos ou executar atividade econômica. Serviços públicos, um exemplo, Eletrobras. É uma sociedade de economia mista que presta serviços públicos. No caso de executar atividade econômica, temos como exemplo o Banco do Brasil. Agora, para sistematizar melhor essa comparação, eu trouxe um quadro para distinguir empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública, o capital é exclusivamente
público. Enquanto a sociedade de economia mista, o capital é parte privado e parte público. Com relação à sua constituição, ela pode ser criada por qualquer modalidade empresarial, ou seja, qualquer forma societária. Já com relação à sociedade de economia mista, não. Tem que ser somente sociedade anônima. Quem tem competência para julgar as ações das empresas públicas? Quando for empresa pública federal, ela é julgada pela Justiça Federal. Quando for empresa pública estadual ou municipal, Justiça Estadual. No caso da Sociedade de Economia Mista, Sociedade de Economia Mista Federal é julgada pela Justiça Comum Estadual. E Sociedade de Economia Mista Estadual, Justiça Comum Estadual, ou seja, Sociedade de Economia Mista, sempre Justiça Estadual. Características comuns entre a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Elas podem ser tanto prestadoras de serviço público como prestadoras de atividade econômica, exploradoras de atividade econômica. O regime jurídico pelo princípio do paralelismo de formas, eles só podem ser extintos por meio de lei, assim também como criadas, autorizadas por meio de lei. E eles não estão sujeitos à falência, à lei de falências. Com relação às agências executivas, elas são consideradas autarquias ou fundações públicas, que têm em andamento um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional e celebra com o Ministério Superior um contrato de gestão. Ou seja, é uma autarquia ou uma fundação pública que celebra um contrato de gestão. E, enquanto durar esse contrato de gestão, ele será considerado uma agência executiva. Executiva por quê? Porque executa um determinado plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento da instituição. O objetivo é aumentar a eficiência da autarquia ou da fundação, mediante a ampliação de sua autonomia, paralelamente à responsabilidade de seus administradores. Ou seja, uma determinada autarquia ou fundação pública, ele celebra um contrato de gestão. Esse contrato de gestão, ele dará mais autonomia mais autonomia, inclusive autonomia financeira, para essa autarquia ou essa fundação pública. Para quê? Para que haja um desenvolvimento dessa instituição, uma reestruturação dessa instituição. Um exemplo disso é o Inmetro. Com relação às organizações sociais, é uma qualificação, um título que a administração concede a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa celebrar determinados benefícios do poder público, dotados de dotações orçamentárias, isenções fiscais, para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse da comunidade. Ou seja, é uma entidade privada que recebe essa qualificação de organização social para atuar sem fins lucrativos e recebe determinados incentivos para isso, desenvolver certos serviços públicos de interesse da comunidade. Qual é a finalidade social? Pode ser de ensino, saúde, pesquisa científica, desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Bem, gente, com relação ao assunto organização administrativa, nós ficaremos por aqui. A segunda parte da nossa aula será com relação aos atos administrativos, que está diretamente ligada ao conteúdo da aula de hoje. É interessante que vocês participem dos fóruns, levantem as dúvidas, os questionamentos. Se porventura sentirem dúvidas, queiram, não se sintam totalmente abarcados, sanados as dúvidas através dos tutores, mandem e-mail. Eu tenho meu e-mail cadastrado no sistema do IFP e fiquem à vontade, estou aqui para o que for necessário.